Ei, gente, muito bom dia, dia de eleição aí. Estamos aí, tô aqui às 8h59 desse dia de eleição, preparando aqui também. Vou ter que ir no hospital ali com os meus remendos, cá com os meus remendos, né? Para poder trocar o curativo da perna. Alguns remendos aqui, juro que eu não queria estar aparecendo aqui dessa forma. Mas é uma palavra que tocou muito no meu coração, que Deus me colocou muito para poder deixar para vocês essa mensagem. E quantos foram os contratempos que nós tivemos aí durante a semana que não permitiram que essa live fosse feita na quarta-feira, como de costume. Mas eu venho aqui passar aqui por esse momento que eu não poderia deixar de trazer esses insights, trazer essa luz a essa questão de política, visto o fato de quantas e quantas pessoas eu tenho conversado nos últimos dias, me falando que tinha desistido de política, que não ia votar, que vou votar em branco. E aí na quarta-feira atrasada, né, da semana, 2 semanas atrás, nós fizemos uma live sobre propósito e governo, onde ficou bem claro essa questão de governar a si mesmo. A própria palavra de Deus nos diz que o homem que governa a si mesmo é muito mais forte do que um homem que governa nações. Se a pessoa tem o poder de governar a si próprio, que dirá governar uma nação? Deus deixa isso muito claro para a gente, e é isso aí que tem a ver o governo com o propósito, porque você só efetivamente consegue você só consegue efetivamente viver o seu propósito se você tem controle sobre si mesmo, se você consegue governar a si mesmo. O governar no sentido de você conseguir dominar, né, aqueles prazeres momentâneos, conseguir identificar na sua vida o que são os prazeres momentâneos, o que são os prazeres eternos, os prazeres que o Pai tem para você. Porque na vivência de um propósito, e o propósito é justamente você ter essa possibilidade de viver aquilo que Deus já permitiu para você nesse mundo. Governar a si próprio é essencial para isso, porque dentro do propósito, dentro da ambiência de propósito, você vai conseguir tomar consciência do que efetivamente faz sentido para você, quais são as informações, os conhecimentos, os relacionamentos que fazem sentido para você, e isso aí vai te auxiliar no seu governo. Agora vamos falar sobre o tema de hoje, que eu falo sobre propósito, fé e política, que é a continuação daquela live que a gente fez há 2 semanas atrás. E o que tem a ver com isso aqui? Porque eu vejo que muitas pessoas não gostam de confundir os termos, né? Fé com religião, com política, com propósito de vida, com vivência de vida. E as pessoas ficam assim, lá vem fulano envolver política com religião, lá vem fulano envolver fé, envolver Deus com religião. Gente, a religião, a fé, esses assuntos, propósito, fé e política, eles estão fortemente ligados. Eles são fortemente interligados. Não tem como haver um se não haver outro. Jesus foi um dos maiores políticos que existiu, né? Lógico que não nesse sentido de hoje fazer uma eleição para... Não é isso que eu estou falando. Mas Jesus foi um dos maiores políticos. Ele é o que mais combatia aqueles doutores da lei, aqueles governantes que iam de contra o que a palavra de Deus pregava na sua essência, né? Para que Jesus veio? Ele veio, ele mesmo fala na palavra de Deus: eu não vim aqui para poder passar por cima das autoridades, mas eu vim mostrar como é o jeito certo de governar, né? Como é o jeito certo de compreender a lei, porque até então a lei era tudo a ferro e fogo, e Jesus veio provar, veio mostrar que a lei, ela tem uma base de amor, ela tem uma base do bem comum. As pessoas têm que entender a fé, a religião como algo que promove o bem comum, né? E isso também é o papel do propósito. O propósito, quando a gente fala de propósito de vida, o seu propósito é muito mais sobre como você vai promover o bem na vida do seu próximo do que para a sua vida mesmo. Acreditando na questão de que se eu vivo princípios constantes na palavra de Deus, os resultados vêm, e para isso aí é preciso ter fé. E a fé que eu falo aqui é a fé no sentido de acreditar sem duvidar. E aí tem muitas pessoas que me questionam o seguinte: como é que faz com esses políticos que prometem, e aí depois que ganha a eleição some e não cumpre nada?
Cara, o que a palavra de Deus nos fala é que a gente tem que acreditar, é ter fé, né? Então, se você tem um candidato, né, que você vai votar, hoje nós estamos aí em dia de eleição, eleições municipais, é a possibilidade que você tem de estreitar o seu laço com a política, com o governo de um povo, né? E através desses estreitar de laço, você compreender a questão de um governo de uma nação, que é o governo do Brasil, que é o governo de um estado. Então, é uma forma muito, muito excêntrica, inclusive, da gente praticar a política e o governo na nossa vida, a importância da política e do governo na nossa vida. Você já pensou que quando você deixa de votar, quando você cancela o seu voto, quando você anula o seu voto, quando você justifica o seu voto, na verdade o que você está fazendo? Você está deixando com que outras pessoas escolham para você. Então você não tem chance de reclamar. Se o governo está bom ou se está ruim, você tem que engolir aquilo goela abaixo, né? Porque você não promoveu o seu poder de cidadão, de indo lá e fazendo a sua escolha, mesmo que ela não ganhe, mesmo que essa pessoa não ganhe, mesmo que o seu candidato não ganhe, mas você foi lá e cumpriu o seu papel de cidadão. Isso é um cumprimento de princípios. E quando a gente cumpre princípios, a gente acredita no resultado daquilo que vem. Então vamos lá. Se a pessoa chegou, se o candidato é daquele que veio, prometeu e não cumpriu depois que ganhou, cara, pode acontecer duas coisas. Porque você também como eleitor, principalmente de eleições municipais, você como eleitor, você tem a obrigação de acompanhar o governo daquele cara que você colocou lá em cima. Que você colocou sobre, sobre a governança. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que toda autoridade... Ó, a Clara tá chorando no fundo, arrumando o cabelo, porque nós vamos lá votar. Mas, enfim, toda autoridade, a Bíblia nos fala que toda autoridade ela foi imposta por Deus. Toda autoridade na nossa vida ela foi imposta por Deus. Então, por uma autoridade ser... O que você tem que acreditar é que toda autoridade, então, inclusive as autoridades políticas, elas são impostas por Deus. Se eles estão ou não estão cumprindo com o seu papel na política, quem vai acertar as contas com ele depois é Deus. Ou ele vai ter que acertar as contas com Deus depois. Porque se Deus deu para ele essa autoridade de estar dentro de um governo, de governar um povo, de promover o bem comum através da política, e ele não cumpriu, o acertar de contas depois é dele com Deus. Você só tem que acreditar. Se você acredita que aquele... Vamos supor, se você tem um candidato que você acredita que está dentro dos seus valores, você que é cristão, estou conversando aqui com pessoas que têm valores intrínsecos, que estão vivendo pelo bem comum. Inclusive, acredito que muitos de vocês, já com um propósito definido, ou pelo menos com essa consciência de propósito formada, buscando pela vivência do seu propósito. Então, para essas pessoas, é muito importante... que a sua base de escolha, de seleção, aliás, a sua base de seleção para um político, por isso não devemos deixar de votar, porque senão colocam pessoas lá em cima no governo que não defendem os nossos valores, não defendem as nossas crenças, os nossos direcionamentos, e a gente tem que buscar por isso, por pessoas que estão dentro dos nossos valores, que compartilham de repente da mesma fé, que compartilham da mesma ideia de bem comum, de promoção do bem comum através da política. Então, quando a gente percebe isso na pessoa, então chegou a hora de você avaliar. Essa pessoa vive dentro dos princípios bíblicos, vive dentro dos princípios da lei de Deus, e para que você avalie a pessoa num sentido, se ela vive, para poder dar o seu voto para ela, se ela vive questão de princípios, é preciso que você conheça os princípios. É preciso que você conheça a verdade, é preciso que você tenha um contato com a verdade. O maior lugar que você pode entrar em contato com a verdade é através da palavra de Deus. É conhecendo a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, tenha por base isso, né? Selecione os seus candidatos de acordo com valores que você acredita. Valores da família, que são muito importantes para a gente no dia a dia, e que a família, a gente está percebendo que cada vez mais é uma estrutura que vem sendo combatida, vem sido cada vez mais bombardeada, né, por falsas ideologias, por falsas denominações, por falsas... É muito, muito foda isso. E a gente precisa se posicionar com relação a isso, né? Eu me posiciono como um cristão de direita,
né, que defendam valores, principalmente a família, que defendam valores cristãos, que tenham conhecimento dos princípios da palavra de Deus, que busco selecionar os meus candidatos através desses princípios da palavra de Deus, né? Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês aqui é que você não pode deixar de votar, você não pode deixar de selecionar alguém. Não estou fazendo campanha para ninguém, reforça isso aqui, não estou fazendo campanha para ninguém. A questão é só para poder alertar vocês, porque se você acredita que a nossa situação política, que a situação política do nosso país está ruim, o primeiro problema pode estar partindo de você, que não acredita na política, que quer deixar isso de lado, que deixa de votar, porque aí vai sobrar mais lugares para que outras pessoas que não defendem os seus valores, que não estão defendendo a mesma direcionamento de bem comum que você tem, tem pessoas que não estão defendendo esses valores que estão lá em cima do governo. Por quê? Porque você permitiu com que outras pessoas que não estão com os valores parecidos com o seu defendessem essas pessoas, votassem nela e colocassem lá. E você não deu nenhum voto contra, você não cumpriu o seu papel de cidadão, portanto você tem que engolir goela abaixo aí o que está acontecendo. Eu achei muito interessante, teve uma campanha, uma eleição aí, eu acho que foi eleição para presidente. Um dos anos aí atrás, deixa eu só mexer aqui, minha perninha tá doendo. Mas teve uma eleição atrás aí que o McDonald's, ele fez uma campanha que eu achei sensacional, uma propaganda inclusive, onde ele colocou na rua uma urna e pediu para que as pessoas votassem, né, um candidato X, no Y, ou branco ou nulo. E aí todas as pessoas que votavam, e aí quem votasse lá ganhava um sanduíche. Era uma pesquisa que eles estavam fazendo, né? Eles falaram que era uma pesquisa de boca de urna, mas na verdade era uma outra experiência que eles estavam fazendo. A pessoa votava, e todas aquelas que votavam, que se posicionavam, ganhavam um Big Mac, né, completo. As pessoas que votavam em branco ou nulo, eles davam um sanduíche só com maionese e cebola. E aí na hora que a pessoa pegava o sanduíche assim, via que não tinha carne, tá faltando a carne aqui no sanduíche. Eu disse, não, hein? Você votou branco, você votou nulo. Quando você vota branco ou nulo, você dá a oportunidade de outras pessoas escolherem o que é bom para você. E isso aqui foram outras pessoas que escolheram para você. Eles acharam que o bom para você era só a maionese e a cebola. Então eu achei assim, sensacional essa campanha, porque é justamente isso que acontece com a gente. Quando você não vota para aquelas pessoas, para colocar aquelas pessoas lá em cima, você para colocar pessoas que defendem os seus valores, que defendem as mesmas crenças, né, que defendem princípios, que vivem princípios nesse mundo, você está dando a oportunidade de outras pessoas escolherem por você e de colocarem pessoas lá que às vezes está com os princípios completamente contra. E aí, nesse caso, você não tem direito de reclamar, né? Então, votem, tá? Selecionem os seus candidatos, ainda dá tempo, agora que é 9h13 da manhã, dá tempo demais. Você que está vendo essa live aí ao vivo, você que está vendo essa live gravada, compartilhe ela para pessoas que você acredita que seja importante saber esse papel, a importância do papel do cristão, sobretudo na política, né? Das pessoas que têm valores a defender, das pessoas que têm princípios a viver e a defender. Essas pessoas precisam ter essa consciência de que o voto é importante, que nós temos que colocar pessoas no governo que pensem num bem comum. Tá bom, mas e se aí o candidato que você votou, ele não ganhou? Isso aí não tira o seu direito de cidadão de não cobrar dessa pessoa, né? Você pode continuar cobrando. Uma das maiores faltas que nós temos como cristãos, como eleitores cristãos que defendem propósitos, que defendem um sentido na vida, são a questão da cobrança, porque a gente vota, coloca o cara lá em cima no governo, se o cara tá e não acompanha como é que tá o governo do cara, se ele tá fazendo no bem comum, se ele tá olhando pelo bem comum, se ele tá olhando só o próprio umbigo, só interesses individuais. A gente não olha isso, a gente tem que acompanhar, né? Quando eu tomei essa consciência do meu propósito de vida e eu entendi a importância que se é viver um propósito em prol de frutificar na vida do próximo, e o quanto que a política tem essa participação de fazer o bem comum na vida de todos,
eu tenho tido um direcionamento mais firme nessa questão política. Então, por exemplo, nessas eleições municipais que a gente está tendo hoje, nesse domingo aqui que eu estou fazendo essa live, nós temos a opção lá de escolher o nosso vereador e o nosso prefeito. Pensem o seguinte, é muito mais fácil para você ter esse acesso à política através dessas pessoas que você está votando hoje, que são pessoas da sua cidade, são pessoas são pessoas da sua cidade, são pessoas que você, de certa forma, tem um contato com elas. Mas o que você tem que ver é o seguinte, não é defender o seu bem comum, a sua individualidade. Ah, eu votei no fulano porque fulano levou minha mãe no hospital, fulano me deu 2 sacos de cimento, fulano me deu um caminhão de areia para poder acabar minha casa, fulano me deu os tijolos para poder bater a laje da minha casa, tal. Gente, isso aí é uma compra de voto. Esse cara que não deveria ser votado de forma alguma. Né? Agora, essa questão de levar o outro no médico, de ajudar com a saúde e tal, ele não está cumprindo mais do que o papel dele lá. Mas peraí, como é que está sendo a política desse cara? Será que ele está fazendo só isso aí por você e está deixando o resto a Deus dará, porque ele, de certa forma, ele visa o seu voto numa próxima eleição? Ou ele faz isso para todo mundo? Ou ele está fazendo isso para um bem comum da cidade como um todo? A gente precisa avaliar isso. Né? E se o cara que ganhou não foi quem eu votei, isso não tira de mim o direito de cobrar dele pelas coisas que estão sendo feitas, de cobrar dos que ganharam, dos que estão lá em cima, o que precisa ser feito. Se você tem um candidato que você colocou lá, facilita o seu acesso, porque você pode, através desse candidato, e aí eu busco pessoas, eu estou falando por mim aqui, tá? Não estou falando se isso é certo ou errado, mas eu busco nos meus candidatos, principalmente a vereador, a minha proximidade com ele. O quanto que eu estou próximo, mas antes de tudo eu avalio se esse cara pode ser meu amigo, mas se ele não cumpre princípios da palavra de Deus, se ele não defende os mesmos valores que eu, numa questão de fé, numa questão de religiosidade, se esse cara é um cara que vive uma vida errada, que vive uma vida corrupta, mesmo que não estando no governo e tal, eu não vou votar nesse cara. Né? Então eu busco pessoas olhando questão de proximidade, que é mais fácil de eu cobrar, porque eu vou acompanhar esse voto desse cara, esse governo desse cara, se ele for eleito, né? E eu olho também essa questão do cara estar cumprindo com os seus valores. Se os valores dele batem com os valores verdadeiros de uma pessoa honesta, de uma pessoa justa, de uma pessoa que cumpre o bem comum, de uma pessoa que defende a estrutura da família, que nos ajuda a combater ideologias, essas falsas ideologias que são pregadas, que cada dia mais vêm deturpando a imagem de família. Então tudo isso tem que ser levado à escolha. Não é fácil uma questão política, mas ainda dá tempo. Como eu falei, 9h17 da manhã, você tem total possibilidade de selecionar o seu candidato ainda para poder ir lá votar seu candidato municipal aí, tá? O seu prefeito, o seu vereador. Então, selecione com essa mentalidade de que seja uma pessoa de valores, que seja uma pessoa honesta, que seja uma pessoa que possivelmente você tenha uma proximidade com ela, mas acima de tudo, cobre dessa pessoa sobre esse governo. Então você como cristão, você como eleitor, você tem que selecionar essa pessoa e você tem que ir lá na Câmara. Você tem que ir nas reuniões da Câmara para poder cobrar dessa pessoa o que está sendo feito lá, para poder ver o que está sendo feito pelo bem comum da cidade. Porque quando você toma essa consciência, você tem uma possibilidade maior de fazer a decisão da política do nosso país, da política do nosso estado, de votar para governador, de votar para senador, de votar para presidente. Porque você compreendendo essa essência dentro de um ambiente de governo local, dentro de um governo municipal, isso amplia a sua consciência do que é a política a um nível nacional. E aí você vai começar a perceber que existem muitas pessoas lá dentro que defendem os nossos valores, que estão em busca do bem comum. Político não é tudo, não é de todo, não é todo político é incompetente e corrupto não, viu, gente? As pessoas, muitas pessoas com que eu tenho conversado, inclusive foi o que despertou para eu estar aqui nessa live, e se você está aqui e acredita que essa live é importante para que outras pessoas vejam, independente se você está vendo ela gravada ou se você está vendo aqui ao vivo agora, clica no aviãozinho aí, manda essa live para outras pessoas, uma live bem curtinha que eu estou fazendo aqui, mas só para poder ampliar o nível de consciência de vocês da importância que se tem a política na nossa vida.
Você votando ou não votando, a política vai influenciar na sua vida de alguma forma. Ah, mas eu não dependo de político nenhum. Então por isso que eu não voto, que eu coloco meu voto em branco, eu deixo meu voto em branco. Você que pensa que ela impacta diretamente na sua vivência. Ela impacta diretamente na sua vivência. Sabe essa questão de que o seu salário há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, comprava muito mais coisa do que você compra hoje? Isso aí é questão de inflação. Isso é questão de um governo que está sendo mal feito e que está desvalorizando a nossa moeda. E aí, com aquilo que você ganhava há 4 anos atrás, você não consegue comprar nem metade ou, quiçá, 1/3 daquilo que você comprava há 4 anos atrás. Isso é questão de governo. Tá vendo como é que impacta na sua vida? De repente, aquela reclamação que você tem aí. Ah, mas o IPTU da minha casa agora, nossa senhora, o IPTU da minha casa tá caro demais da conta, que não sei o que lá e tal. Se pelo menos tivesse saúde na cidade, se pelo menos tivesse educação na cidade e tal. É impacto do governo. Se não fossem as escolhas erradas de colocar a gente lá, se não fosse mais pessoas com essa consciência política ampliada, que fosse lá para poder cobrar, de repente não precisava estar dessa forma. É o mau uso do dinheiro público que promove tudo isso, né? E eu fico muito triste, sabe com o quê? Porque, falando nessa circunstância de fé, infelizmente, nós temos muitas autoridades religiosas que não se posicionam politicamente. Isso eu fico muito triste, porque as autoridades religiosas, sobretudo, elas deveriam sim posicionar politicamente. Elas deveriam sim ser os direcionadores do seu rebanho, né? Jesus Cristo tinha a sua opção política, Jesus Cristo tinha o seu posicionamento político, Jesus Cristo combateu a corrupção, Jesus Cristo combateu a falta de verdade, Jesus Cristo combateu o uso inadequado das leis, né? Por que as instituições religiosas, a maioria delas, a maioria das autoridades religiosas, elas não se posicionam politicamente? Elas não se posicionam para poder colocar a gente, para poder nos dar um norte, né? Porque você já te dei algumas dicas aí de como você selecionar as pessoas para poderem estar com você. Né, meu amor? Minha Clarinha tá aqui, ó. Dá um oi para todo mundo. Dá um oi para todo mundo assim. Nós estamos indo lá votar, né? Mas então, as autoridades religiosas, elas deveriam sim dar um norte para o seu rebanho, para que a gente tivesse um apoio a mais na decisão a que tomar. E as autoridades religiosas, elas tinham sim que ter uma cobrança mais efetiva dos eleitos para a promoção do bem comum. Deveria ter dessa forma, sim, sabe? As pessoas, não podia ser da forma que é. Na verdade, as autoridades religiosas, elas se escondem. Eu acredito que porque algumas denominações religiosas têm medo de perder fiéis por um posicionamento. Ah, se eu me posiciono para a direita ou para a esquerda, os fiéis da esquerda vão deixar de vir, os fiéis da direita, cara, não pode acontecer isso. Né? Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. Estou falando aqui sobre propósito, fé e política, só para poder direcionar a todos que verem, que assistirem essa live, que aumente a amplitude da consciência deles, o quão importante são esses temas da nossa vida e o quanto um tem ligação com o outro, propósito, fé e política. E aí estou falando aqui do quanto as autoridades religiosas deveriam, né, ter um posicionamento político mais efetivo. A gente vê que muitas autoridades religiosas, por medo de perder fiéis nas suas instituições, deixam de se posicionar politicamente. E eu acredito que, por serem as autoridades religiosas, por serem, de certa forma, representantes do próprio Cristo na nossa vida, para direcionar a nossa vida, eles deveriam sim se posicionar, assim como Cristo posicionou na sua época, né? Na época em que ele viveu aqui nesse mundo. Então Cristo se posicionou politicamente. Essas autoridades deveriam se posicionar para poder ser um elo a mais de fortalecimento das nossas escolhas, para poder nos direcionar a escolhas que defendem os mesmos valores, que defendem os mesmos ideais, que defendem as mesmas estruturas, sobretudo a família, que defendem a questão do uso da política, da governança para o bem comum. Então,
A mensagem que eu tenho para deixar para vocês aqui hoje é essa. Estou aqui todo remendado, não queria parecer desse jeito aqui, né? Mas foram muitas coisas que livraram, que impediram, né, que essa live fosse feita na quarta-feira. Era para ter feito ela com o padre Jean, aí surgiu um outro imprevisto lá com o padre, ele não poderia participar. Aí aconteceu isso comigo na terça-feira à noite, caí, quebrar o joelho, tem uns pontos aí remendados, mas estava fervilhando o meu coração de chegar aqui para poder aumentar esse nível de consciência do quanto a política, de uma forma ou de outra, ela interfere na sua vida e o quanto você, como um cristão, deve se posicionar politicamente também. A palavra de Deus nos fala que as autoridades políticas, elas são impostas por Deus, nós devemos honrar essas autoridades políticas, mesmo que elas vão de contra aquilo que a gente vive a respeito de princípios e tal, mas que o acerto de contas delas é delas com Deus. O que nós temos que fazer é a nossa parte de ir lá e votar. E não deixar com que os outros decidam por nós. Quando eu voto em branco, quando eu voto nulo, quando eu justifico o meu voto, a menos que seja por uma condição assim extrema, que de fato não dê para você ir lá e votar, eu preciso cumprir o meu papel de cristão e de cidadão. Eu preciso cumprir o meu papel de cidadão que preza pelo bem comum da nação. E uma das melhores formas, nós estamos aqui com uma campanha, nós estamos aqui com campanha de política municipal. É mais fácil ainda a gente tomar a decisão, porque tem essa questão do nosso elo de ligação com os candidatos. Então, procure pessoas com que você tenha esse contato, mas, sobretudo, se essa pessoa vive princípios, se essa pessoa defende valores de promoção do bem comum, se essa pessoa defende a estrutura familiar, se essa pessoa luta por manter essa estrutura familiar viva, mesmo diante de tantas ideologias falsas, diante de tantas consciências falsas que trazem, diante de tantas determinações falsas que trazem sobre família. Tá? Estou passando aqui porque Deus deixou quente aqui no meu coração que eu precisava de trazer essa consciência aqui de alguma forma. Então, se você está assistindo essa live ao vivo, você está assistindo essa live gravada, coloca para mais pessoas. Coloca para mais pessoas, compartilha essa live com mais pessoas que precisam de tomar essa consciência efetiva do quanto a política é importante na nossa vida. Se o seu candidato não ganhar, reforço, você não deixa de ter o seu papel de cidadão, o seu dever de cidadão, de ir lá e cobrar por essa política. Se você votou ou não votou no cara, você tem que ir lá e cobrar por essa política de bem comum. Né? Faça a sua parte. Se o candidato foi lá, te prometeu um tanto de coisa, se ele vem com um tanto de promessa, e você acredita que seja uma pessoa que viva valores, seja uma pessoa que tenha os valores excêntricos, os valores de cristão que você tem, que defende a estrutura da família, ele prometeu alguma coisa, depois que ganhou ele não cumpriu, não se preocupe. Você cumpriu o seu papel de ter ido lá e votado nele, porque ele, de certa forma, ele conseguiu ganhar a sua confiança para poder ir lá e votar nele. Mas quem vai acertar as contas com Deus, depois é ele. Você não tem contas a acertar porque você cumpriu o seu papel de cidadão, de cristão, de ter ido lá, votado e escolhido, de ter buscado colocar pessoas que efetivamente vão prezar pelo bem comum. Isso aí em qualquer eleição, em qualquer política, de ter colocado pessoas, de buscar colocar pessoas lá com o bem comum, visando esse bem comum, né? Visando trazer essa condição hoje, que é a eleição municipal, visando trazer essa questão de saúde, educação para a nossa cidade com uma forma mais forte. E essa pessoa não cumpriu, o acerto de contas é dela com Deus. Cumpra o seu papel para que você não tenha que fazer esse acerto. Mas o acerto de contas é delas com Deus. Isso se justifica na fé. Acreditar sem duvidar. Né? Não uma pessoa te convenceu. Quem convence é o Espírito Santo. Se você foi convencido e o Espírito Santo entrou com força ali para poder te dar nessa decisão que você tem que tomar em quem votar, em quem colocar no governo, parabéns. Porque o Espírito Santo entrou. Se você foi convencido que essa pessoa é a certa, parabéns, é força do Espírito Santo aí no seu coração. Mas você não precisa de ser convencido. Você precisa de ser, você precisa de ter de acreditar. Essa pessoa tem que ter colocado em você uma confiança. Você tem que confiar de que a pessoa vai cumprir aquilo com que ela prometeu.
Se ela não cumprir, o acerto de contas é dela com Deus. Tá? Mas tenha essa consciência, não deixem de votar. Votem, cumpra o seu papel de cristão, cumpra com o seu papel de cidadão. Né? Busque pessoas com valores, busque pessoas com crenças, busque pessoas que vão favorecer o bem comum. A nação. Aí deu um teco aqui na minha internet aqui, mas só para finalizar. Busque por pessoas que estejam aí compartilhando dos mesmos valores, né? Que buscam o bem comum e não buscam só atender a sua individualidade. Né? Se você quer votar em alguém por agradecimento, por ele ter feito algum bem, de ter levado alguém no hospital, de ter facilitado alguma entrada para você, isso aí não é mais que o dever dele como governante por estar lá. Não é mais que o dever dele. Você não tem que votar em ninguém por agradecimento a nada. Nada. Ah, mas o cara é da minha família. Eu tenho que votar no cara. Peraí, é da sua família, mas ele tem valores que pautam esse seu voto nele. Ele tem... ele vive princípios na sua vida, na vida dele. Ele vive princípios que trazem essa visão do bem comum, que ele preza pelo bem comum, pelo bem de todos, e não só o seu bem individual. Se não, meu cara, nem por isso você tem que votar na pessoa. Né? Mas tem quantas e quantas pessoas votam para poder manter o seu emprego, seu cargo público? Quantas pessoas votam porque para poder manter a pessoa ali, de certa forma, ajudando ele a passar na fila de um... Isso aí tem acontecido demais, inclusive, na educação da nossa cidade. Pessoas que... Estou falando isso porque a nossa filha está numa fila para poder entrar numa como é que chama? Numa creche municipal, e ela tá na posição lá 32. E aí tinha uma pessoa que entrou na posição 64, já tá lá dentro da creche há muito mais tempo do que ela. Então, tipo assim, isso aí é o quê? Isso aí são pessoas que visam o ganho com essa escolha política. O ganho não deve ser individual, ele tem que prezar pelo bem comum. Né? Então, que Deus toque no coração de vocês, de você que está aqui vendo essa live, né? Não sei se gravada, não sei se ao vivo, que Deus toque no seu coração, para que você possa selecionar o seu candidato certo. Se você estava com a cabeça aí de não votar, ainda dá tempo de você decidir por quem votar. Defenda pessoas que vivam princípios, que tenham valores fortes, constantes na palavra de Deus, que vivam pelo bem comum, né? Promovem o bem comum em suas vidas. Independente se eles estão na política ou não, mas são pessoas que promovem esse bem comum. E, enfim, tomem essa consciência agora, vão lá e votem, pensando no que você está fazendo, é a promoção do bem comum também no seu papel de cidadão. Que com certeza isso é viver princípios. E com certeza quando nós vivemos princípios, o nosso retorno são promessas divinas. O nosso retorno são promessas de Deus. Né? E nós não temos que confiar, lógico que nós temos que confiar na questão do ser humano, porque as decisões humanas também, elas pautam muitas decisões na vida, mas a nossa crença como cristãos é nas promessas de Deus na nossa vida. E se eu estou cumprindo esse princípio de ir lá votar para escolher uma pessoa que vai desenvolver o bem comum dentro da sua política, dentro de uma forma de governo, eu estou cumprindo princípios e eu vou ter o retorno, a promessa divina sobre isso na minha vida. Tá? Bênçãos, paz e prosperidade para vocês. Vão e votem e compartilhem essa live para outras pessoas que você acredita que precisa dessas palavras, que precisam aumentar esse nível de consciência sobre a política da sua vida, porque de uma forma ou de outra ela está contribuindo, ela está de alguma forma mexendo aí na sua vida, você percebendo ou não, mas a política de alguma forma está influenciando na sua vida. Fiquem com Deus, bons votos para vocês e que Deus abençoe a nossa cidade. E eu aqui de Pará de Minas, que abençoe a sua cidade aí, de onde é que você estiver, né? Que nessas eleições, de fato, as pessoas que entrem lá pensem no bem comum, que tornem essas cidades cada vez mais passíveis
de olhar por aqueles que mais necessitam e de promover o bem para essas pessoas. Um beijo no coração de vocês. Paz e prosperidade. Bye, bye.